Eu sou o Danilo Sartori, diretor da Rádio Yes e apresentador dos programas Conexão Yes e Yes Weekend. E você deve estar se perguntando, então o que é que eu estou fazendo aqui no programa Altar com Deus? Neste final de semana, em comemoração ao Dia dos Pais, nosso programa é especial. E eu tenho a alegria de entrevistar ele, nosso amigo, locutor e obreiro valoroso na casa do Senhor, irmão João Anderson. Amém, meu amigo, diretor da Rádio Yes Curitiba. Para mim é um prazer imenso também poder estar aqui, né, junto com nossos queridos ouvintes no programa Altar com Deus. Porém, claro, né, agora de uma maneira bem diferente, sendo entrevistado pelo nosso diretor, né, Danilo Sartori. É uma honra, né, uma honra aqui. João, a paz do Senhor, boa tarde. Muito obrigado por ter aceito tão prontamente o nosso convite para estar aqui hoje. Quero começar perguntando: quem é você? Quem são seus pais? Então, meu amigo e diretor Danilo Sartori, meus pais, né, João Batista Alves da Silva e Vera Luciana da Silva, muitos irmãos conhecem, tanto em Pernambuco como também aqui em Curitiba. Também nascido ali o meu irmão, né, meu irmão Victor Alves da Silva, é o meu irmão mais novo. Né, eu nasci primeiro, claro, eu sou o mais velho. Né, mas também a gente tem uma história ali que eu não fui o primeiro filho da minha mãe, né, dos meus pais. Tinha o João David, só que ele faleceu já assim que nasceu, né? Eu não sei exatamente as complicações, mas foi ele que seria o mais velho, né? E aí Deus presenteou meus pais com a minha pessoa, e aí depois de menos de um ano nasceu meu irmão. Só você ter ideia, eu e meu irmão a gente fica com a mesma idade, né? Porque ele completa aniversário em julho e eu só em agosto. Então a gente fica com a mesma idade durante ali uns 30 meses, ou melhor, 30 dias, né? Mas é assim, é bênção da parte de Deus. A gente morava ali, né, na UR7 Várzea, né, e depois Deus levou a gente para o Curado 4. Do Curado 4 a gente foi para Caxangá Integração, da Caxangá Integração fomos para Jardim Petrópolis, de Jardim Petrópolis fomos para o R7 Várzea de novo, né, que é um bairro ali de Pernambuco, né, na cidade de Recife. E depois a gente saiu da cidade de Recife e fomos morar ali em Aldeia, né? Que é uma das bairros de Camaragibe, mas também que fica próximo ali de Recife, não é tão longe. Já em relação à minha pessoa, Varal, quem sou eu? Assim, desde a minha infância eu fui uma pessoa criada nos caminhos do Senhor, né? Minha mãe sempre procurou, né, ensinar eu e meu irmão a estar sempre diante da casa do Senhor, fazendo a vontade de Deus, sempre participando dos eventos da igreja, né, tanto das crianças, depois dos adolescentes, depois de jovem, né, onde a gente também aprendeu ali no Recife, né, sob a presidência do pastor Ailton, né, e também outros pastores, coordenadores de área, né, como o pastor Sérgio Corrêa, né, também teve o evangelista Cícero Marques, né, e por fim também teve o evangelista que hoje é missionário, né, Levi, né, e a sua esposa Imanalva, né, que também nos ensinaram bastante ali em Pernambuco, né, fora a nossa família, nossos pais, que sempre nos orientaram, estar diante da presença de Deus, né, a minha avó mesmo, tanto a minha avó Maria como minha avó Catarina, hoje, né, são famílias que sempre estavam ali me ajudando, né, na minha caminhada. Eu lembro que quando eu era criança, né, eu fui uma criança difícil de comer, Varão. Eu era difícil de comer. Não gostava de verdura, mas com o tempo a gente vai gostando, né, Varão? Vai sendo obrigado a comer as verduras. Mas é isso. Você é do nosso grande Nordeste. Queria que você contasse sua experiência de vida. Como é que você e sua família saíram do outro lado do país e decidiram vir de Pernambuco aqui para Curitiba? Rapaz, a gente sempre diz, né? Primeiramente Deus,
né, que toca nos nossos corações, fala conosco. Também tinha as promessas de Deus, né? Mas começou com o meu tio, né, Divan. Ele veio para aqui, para essa região de Curitiba, trabalhar. Inclusive ele trabalha aqui, né? E muitos anos depois ele volta para Recife, né, comentando como era a cidade, né, o quanto a cidade era bem organizada. Ele estava muito feliz com a cidade aqui de Curitiba. E ele, muitas vezes, eu lembro que ele ficava dizendo: vamos lá, vamos conhecer e tal. Só que fomos sempre uma família que a gente ora, né? A gente pede a direção de Deus, até porque também eu já estava casado, meu irmão também, meus pais, mas sempre fomos uma família sempre unidos, sabe? Sempre a gente procurava estar sempre perto um do outro. Aproveitando que a gente mora num condomínio, aqui em Curitiba todo mundo junto, né? Cada um em suas residências, mas no mesmo condomínio. E eu lembro que meu tio convidou meu irmão, né? Meu irmão sentiu de Deus, Deus falou ao coração dele. Ele estava com um propósito com a esposa, né? A Rebeca. E foi daí que ele decidiu vir, né? Ele veio. E também eu já estava orando a Deus, né, sobre essa questão. A ponto que meu irmão, depois de ter chegado aqui em Curitiba, a Rebeca também veio, eles se instalaram, né, e após se instalar em uma residência, eles nos convidaram, né, para a gente também conhecer a cidade. E aí, no final de ano, em dezembro, se não me falha a memória, meus pais veio primeiro, né, e depois eu e minha esposa, a gente chegou também nessa cidade maravilhosa também. E ao chegar, a gente, né, se deparou, né, com a cidade, gostamos muito, se identificamos com ela, com a igreja também, a igreja do Bacaxeri, que a gente foi, visitou, uma bênção de Deus. E, claro, né, o meu irmão já estava morando aqui, o meu tio também. Quando eu voltei para Recife, e minha esposa orando a Deus, né, Deus confirmou, falou conosco, né, sobre a nossa vinda para cá, para a cidade. E foi então que decidimos, né, vender tudo que a gente tinha, menos a casa, né? E viemos para cá fazer a obra de Deus aqui na cidade de Curitiba, no Paraná. E logo depois, os meus pais, né? Meus pais também decidiram vir. Eu lembro que pouco antes, né, da minha esposa engravidar, da minha filha Lorena, né? Ele veio para cá, pouco antes. Eles vieram para cá, para a região também. E assim, então, ficamos juntos novamente, né? A família toda. Na cidade aqui de Curitiba, Paraná. Como foi o seu chamado ministerial e o seu batismo no Espírito Santo? Então, varão, eu começo pelo batismo do Espírito Santo, né? Eu lembro que na minha ali na período entre a adolescência, já partindo para a juventude ali, mas eu acho que é mais na adolescência, dos 12 anos ali. Eu lembro que eu estava eu e uns amigos que a gente ia para a igreja, assim, sempre tinha um costume de juntar os jovens, a gente ir para os ciclos de orações, né? No Recife, o ciclo de oração é o dia todo, né? Ali, orando, e no período da tarde é um culto, né? Onde a gente escuta a palavra, ouve hinos, é uma benção. E também, naquele momento, existia ali, ainda existe, né? Uma oração específica para Jesus batizar com o Espírito Santo. Né? Claro que para Jesus batizar uma pessoa com o Espírito Santo, né, primeiramente é Deus que tem que querer, e segundo você tem que buscar a Deus, né, se consagrando, né, estando diante da presença dele, né, e etc. A ponto que um certo dia eu lembro que eu estava com meus amigos e a gente estava indo para uma igreja Assembleia de Deus Monte Oreb. Só para você ter ideia, se não me falha a memória, é 1000 degraus para chegar lá em cima do morro para poder congregar naquela congregação maravilhosa. Tenho muitas lembranças boas naquele local. Uma delas é o meu batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que a gente, quando chegou na igreja, a gente pôde orar, né? Pôde se alegrar ali na presença de Deus. E a dirigente chamou, né, os jovens, todos aqueles que não eram batizados com o Espírito Santo, para orar e, se fosse da vontade de Deus, Jesus batizasse, né? E eu lembro que antes de me ajoelhar, eu dizia assim para os jovens: olha,
Jesus só vai batizar hoje quem crê. E ali, não só eu, mas uns 2 amigos meus foi batizado com o Espírito Santo. E foi uma maravilha, foi um Pentecoste, rapaz. Eu lembro que a gente voltou para casa falando em línguas estranhas, de tanta alegria, de tanto fogo do céu que Jesus ali nos encheu, né? Lembrou muito ali o Atos capítulo 2, né? O dia de Pentecoste. Foi bênção maravilhosa da parte de Deus. Já meu chamado, né, na obra, na casa de Deus, eu sempre fui, né, como eu falei, jovem que envolvido na igreja, orando, sempre nos cultos, né, muitas vezes abrindo a igreja, fechando a igreja, andando com muitos jovens para ciclo de orações, a gente alugava uma Kombi para ir às vezes, né? Então assim, sempre fui um jovem muito envolvido, né? Gostava muito da leitura da palavra, achava muito bonito os pregadores pregando também a mensagem, né? E isso foi me causando, né, um despertamento também para esta obra, a ponto que quando eu volto para no caso, para a cidade de origem, né, onde eu nasci, lá em UR7 Várzea, no bairro lá, porque o Curado 4, onde eu morei, é Jabotão. E aí a gente volta para Recife, no bairro de UR7 Várzea. Então, quando eu volto para lá, é, eu recebi, né, pelo pastor Sérgio Corrêa, né, na igreja de Petrópolis, me lembrou agora, né, quando ele me convidou, né, né, sentindo a vontade de Deus, né, para entrar como cooperador, né, auxiliar local ali da congregação. Então foi aí que Deus começou a obra na minha vida, né. Eu virei auxiliar local, depois auxiliar oficial, né, e depois, né, ali já na igreja UR7 Várzea, né, na Assembleia de Deus de lá, na sede do bairro, através do evangelista Cícero Max, né, foi até engraçado que ele me pediu os documentos e tal, e eu fiquei, para que ele quer isso, né? Mas enfim, era para o diaconato da igreja, né? E ali, para a honra e a glória do Senhor Jesus, né? Eu fui possado, né? Foi até na igreja sede, né? A igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco, né? Sobre a presença e a presidência do pastor Ailton, né? Ele ali chamou os obreiros que iriam, né, ia ser consagrado para o diaconato, né? Lembro que tinha alguns amigos meus também. Foi assim, Varão, a obra, né, o ministério aí foi, né, a gente tem trabalhado, tem feito a obra de Deus, e é coisa boa. É muito bom trabalhar para o Senhor Jesus. O irmão é filho do nosso amigo irmão João Batista, que congrega na Assembleia de Deus Fernando Noronha, e pai da pequena Lorena, sempre presente aqui na nossa rádio. Um grande abraço para a família. Como é que você conheceu sua esposa Érica? Então, meu diretor, eita, bênção do céu. Minha história com Érica foi uma história muito linda, né? Uma história bem impactante, tendo em vista que eu estava solteiro por um bom tempo, né? E já tinha tido outros relacionamentos, mas que não tinha dado certo. E eu lembro que em minhas orações eu sempre pedi a Deus, né? Deus, me mostra uma pessoa que possa me ajudar na obra, e etc. E Deus tinha mostrado justamente ela, né? E ele dizia que me dava uma pérola, né? Colocava uma pérola nas minhas mãos. E eu fiquei, meu Deus do céu, né? E a ponto que eu lembro que a gente fazia parte, né, da igreja Assembleia de Deus ali de Caxangá Integração, que já era outro bairro, né? E ali, graças a Deus, Deus sempre colocava a gente em outras congregações para poder ajudar o pastor, né? E eu lembro que lá na Caxangá Integração, né, Deus marcou esse encontro entre a gente. Eu lembro que ela estava justamente no local onde eu tinha sonhado, né? E depois que eu a vi, né, eu até lembro que eu falei para ela se ela casaria comigo, né? Só que eu já era de maior, ela tinha 16 anos, né? Ia completar ainda 17. Ela disse: se você me esperar até a maioridade, a gente casa.
Esse foi o nosso primeiro contato, assim, brincando. Claro que eu tava falando sério, né? Mas muito vergonhoso no momento. E o irmão da Érica, o Felipe Leon, né? Ele procurou sempre estar andando comigo. Eu pregava muito em ciclo de oração e ele começou a andar comigo. Inclusive, até ele começou a dar alguns versículos no ciclo de oração e eu fazia questão também de chamar ele, né? E eu lembro que um certo dia eu até comentei para ele, né, do sonho que eu tive, né, que eu estava orando para Jesus abençoar, né, a união, enfim. E ele disse: Não, tá certo, vamos orar e com certeza Deus vai trabalhar, né? Claro que teve um mover ali do meu cunhado me ajudando muito nessa obra. E eu lembro que também conversei com os pais dela, né? Conversei com o pai dela, o diácono Ismael, né? Eu cheguei para ele e disse: Olha, eu estou gostando da sua filha, né? Porém, ela é de menor ainda, né? Vamos esperar ela ficar de maior. Enquanto isso, eu vou fazendo a obra, a gente vai conversando. Se for da vontade de Deus e o senhor me permitir, né? Gostaria que o senhor também me convidasse para ir até sua residência, pedir sua filha em namoro e tal. Né? Aqueles métodos antigos, né? Que é muito lindo e maravilhoso. É que o homem vai até a casa, né, dos pais da menina, né? E pede ela ali, e fala com ela, e fala com os pais. Que a gente acha isso muito, muito importante, né? Essa atitude de um rapaz para com a jovem. E eu lembro que, né, quando a Érica foi se tornando já uma jovem, bem próxima ali, com 17 e quase 8 meses, é porque a Érica ela completa aniversário no dia 30 de dezembro. Então, quando ela vai ficando de maior ali, né, que ela vai fazer faculdade, etc. Aí foi quando o pai dela autorizou a gente começar o namoro. E foi bênção do céu, né? Deus foi confirmando, Deus foi trabalhando em nossas vidas. A gente noivou, né? E também casamos na igreja e também teve o espaço, né? Que foi uma bênção da parte de Deus. E foi assim que a gente, né? Fomos construindo, né? Tanto nossa história como o nosso casamento. Até vir, né? A chegada da Loreninha, né? Que era um presente de Deus. A gente sempre diz isso. E assim, Varão, que a gente se conheceu. Queria que o irmão nos contasse alguma experiência inesquecível que viveu com seu pai na infância, que mais marcou a sua vida. Então, meu amado, eu tenho uma lembrança muito forte, muito marcante, né, na minha vida com o meu pai. Eu lembro que a minha mãe já era evangélica, eu e meu irmão, e a gente orava muito, né, orava muito para Jesus também tocar no coração dele e ele aceitasse a Jesus, né? E eu lembro como um culto jovem, meu pai, convidado pelo meu primo Josemir, né? Ele falou pra gente que iria. E aí a gente foi todo mundo junto, né, para esse culto, que inclusive foi na UR7 Vaza. E eu lembro que o meu pai, quando o pregador terminou, levantou a igreja e se chamou para aceitar Jesus, ele tomou a decisão de aceitar a Jesus. Aquilo ali para mim foi muito marcante, sabe? Foi algo que, né, algo assim inexplicável. A alegria, a emoção, né, foi. Agora sim, já na infância também tenho muita história. Eu lembro que, não sei como é que vocês falam aqui, mas lá a gente chama de velocípe, né? Que é aqueles carros, né? Tipo triciclo, né? E eu lembro que meu pai comprou um para mim, para o meu irmão, e a gente brincava muito. Até meu pai brincava com os brinquedinhos da gente, né? Era uma benção do céu. Eu lembro que uma vez o meu quebrou, ele cortou a parte da frente do meu velocípede, colocou uma madeira e depois encaixou atrás do velocípede de Vitor e a gente ficava brincando. É assim, mano, são momentos de infância, né, com meu pai que marcaram, né, marcaram muito em nossas vidas. Meu pai sempre foi um pai presente, né, que sempre nos ajudou, sempre estava ali, né, suprindo as necessidades, né, um homem trabalhador, né, um homem de Deus mesmo, coração, pensa no coração valente, coração amoroso, né, uma pessoa que sempre nos ajuda em todo o tempo, né, e assim,
É muita coisa para falar dele, né? São muitas coisas que também marcaram na nossa infância. Eu lembro que também, né? Uma das coisas que marcaram muito, eu era muito criança, né? Meu pai fez um papagaio bem grandão, né? Pipa, né? Eu acho que você chama aqui de pipa, né? Bem grandão, acho que tinha se brincar uns 2 metros, uns 3 metros, era muito grande. E eles subiram assim, forte, e ficava mandando a gente olhar, era uma coisa mais linda assim. Eram 2 pessoas para segurar, porque ele subiu com nalho para não torar. E são coisas da nossa infância que a gente guarda, né, Varão? A gente leva para a vida toda, né? É uma bênção de Deus. Meu pai, eu amo muito meu pai, só Deus sabe o quanto a gente o ama. Tanto eu como meu irmão Vitor, minha mãe, né? E nesse dia tão especial, né? Dia dos Pais. Dia dos Pais é todo dia, né, amados irmãos? Dia dos Pais é todo dia, né? Esse só foi uma comemoração feita, né, pela sociedade, mas que, querendo ou não, a gente também comemora, né? Se alegra, né? Se lembra que temos pai, né, até aqueles que não têm, né? Que já faleceram, mas que Deus possa confortar, né? Essas pessoas que perderam seus pais, né? E etc. Mas que Deus, né? Continue abençoando a cada um de vocês, queridos ouvintes. Também como pai, como tem sido a responsabilidade de criar a Lorena nos caminhos de Deus? Também deve ter vivido alguma experiência marcante, mesmo com os pouquinhos anos dela. Ah, Varão, eu vou ser bem sincero. Quando a Érica, né, ela me pegou de surpresa ali, a gente tava morando em Santa Cândida ali, né? Eu lembro que eu tinha chegado do trabalho, tava bem cansado, né? E a Érica, ela tava preparando ali meio que uma surpresa, né? E ela preparou uma caixinha e tal, dizendo que era um presente, alguma coisa do tipo. E mandou eu abrir, né? Quando eu abri, rapaz, que eu recebi aquela notícia que ia ser pai. Rapaz, não tem homem que não chore, né? Né? Não tem os bichinhos lá ali do Nordeste que não chorem, né? É assim mesmo. E eu fiquei muito feliz, né, Varão? Eu acho que era um sonho meu de criança, por que pareça. Minha mãe, ela como pedagoga, né? Ela sempre deu aula, teve uma escola e sempre foi envolvida com criança, com departamento infantil. E isso foi levando para minha vida, né? Aproveitando que eu fiquei pensando, rapaz, um dia quando eu for ser pai, ó. E foi maravilhoso, né? Foi uma notícia que abalou as estruturas, né, Varão? Nós ficamos muito alegres, eu e minha esposa, né? A gente, até Lorena nascer também foi uma coisa de Deus mesmo, porque pra gente era tudo novidade, né? O primeiro filho, né? E etc. Eu lembro que quando, né, até a Érica brinca comigo, quando estourou a bolsa, né? Ela estava deitada, era manhã, acho que eram umas 6 horas da manhã. Já eu me levantei na correria, né? Já a mulher é mais tranquila, né? E a gente foi para o hospital e teve todo aquele preparatório. Inclusive, foi até rápido, né? Os médicos ficaram, né, até incrível assim. Como na Lorena nasceu tão rápido. E tarde, umas 3 horas da tarde, a Lorena já estava nascendo. E foi coisa maravilhosa, né? Foi uma emoção que a gente não podia se conter, né? Com alegria muito imensa. Você fica meio que congelado, dizendo, mas Deus, eu agora sou pai, né? Então, assim, você se sente maravilhoso, né? Ainda mais quando ela vai crescendo, você vai acompanhando todo aquele, né, crescimento, né? Quando muitas vezes aquela parte da alimentação, né? Que tem um leitinho, aí depois vai para menos frutinha. E, gente, é coisa maravilhosa de Deus, né? São experiências assim que a gente vai tendo, que a gente fica como criança, né? Na presença de Deus. E hoje Lorena está com 3 anos, uma bênção de Deus, né? Já canta. Eu lembro que outro dia eu estava escalado para, né, pregar a palavra de Deus lá em Pinhais. E ela pegou, foi pro púlpito e ficou pregando assim também, como uma forma que quisesse dizer a mim que sabia pregar também, né?
foi bênção do céu, né? E também acompanha a mãe, né? Quando a mãe começa a cantar no púlpito, ela quer cantar também, que é o microfone dela. Esses dias ela já cantou lá as crianças. Nossa, é uma bênção, irmão. A gente só tem que agradecer a Deus, né? A Deus, nossos pais que nos ensinaram, e agora a gente está ensinando aos nossos filhos, né? É bênção da parte de Deus. Que conselho final o senhor pode deixar para os pais que estão ouvindo a nossa rádio neste momento? Então, meu diretor, eu penso assim, sabe? A pessoa que é pai, ela tem que valorizar esse momento, né, de estar com seu filho, poder saber quais são suas, né, dificuldades, o que ele gostaria de fazer. Ser um pai presente, um pai que brinca, um pai que, leva seu filho para sair. É sempre bom isso, né? A gente vê hoje uma sociedade em que às vezes o filho está brincando, ele está olhando no celular, né, e não dá atenção, né? Então que possamos estar atento, né, para essas coisas. Também, querido, nunca deixar de ensinar os seus filhos, né? Mostrar aos seus filhos o caminho de Deus, o caminho, né, da salvação, falar de Jesus, né? Minha filha, ela tem, acho que umas 4 Bíblias já, daquele jeitinho dela, que a gente vai ensinando. A gente faz um culto no ar para que ela possa aprender. Então, assim, irmão, a gente se preocupa, a gente tenta ensinar, né? Ela está no caminho do Senhor, sabendo que Deus é o nosso guia, nossa fortaleza, socorro bem presente, né? Então é isso que a gente tem ensinado a Lorena e queremos também, você que é pai, você que está nos ouvindo, né, que você possa meditar, que você possa entender, né, que também, independente dos erros, independente das falhas, mas que você que é pai, ou que você tem um pai, né, valorize. Né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu já vi várias pessoas falarem, até filósofos falarem, né, que um dos melhores lugares de pensar, um dos melhores lugares de refletir é no cemitério, querido. Porque ali é um caminho sem volta, a não ser que Jesus ressuscite, né? Mas a gente sabe que é um momento de reflexão, é um momento que a gente, né, imagina, poxa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter, né, não ter feito isso, eu poderia ter, né, de certa forma, ter visitado mais meus pais, eu poderia ter ficado mais próximo dos meus pais. Né? São coisas que, nesses dias dos pais, possamos refletir, possamos pensar. Para você que também que não é pai, ou para você que perdeu um filho, né, eu quero dizer para você que o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso amigo, que nos chama de filho, ele está nessa tarde, contemplando a cada vida, cada ser, a cada pessoa. E com certeza, meu querido, ele tem o poder de nessa tarde te dar um abraço agora espiritual, para que você possa sentir que o teu pai, ele nunca te deixou só. Irmão João, eu nesse momento quero falar como amigo, não como diretor da rádio, mas como amigo, como um irmão. E quero te parabenizar por esse dia, pelo Dia dos Pais, e quero agradecer a Deus por tê-lo conosco aqui na Rádio Yes, tão prontamente servindo a Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida nesse Dia dos Pais, em todos os dias da sua vida, e que o Senhor venha continuar conosco por muitos e muitos anos. Amém, amém, meu amigo. Amém, Danilo. Que Deus também continue abençoando essa rádio maravilhosa. Temos um carinho imenso pela Rádio IES de Curitiba, né, principalmente o programa Altar com Deus. Né? Somos muito agradecidos pela oportunidade, né, de poder apresentar este programa, poder trabalhar aqui com muito amor, com muita alegria, irmão, porque aqui, queridos, a gente consegue propagar o Evangelho, a gente consegue falar de Jesus. Não tem coisa melhor, querido, do que falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está vivo, oh glória, né?
Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é coisa maravilhosa, querido. Servir a esse Deus que tudo pode, que transforma, que muda, né, que multiplica, que cura. Irmãos, eu sou maravilhado pelo nosso Deus que cuida de nós, dos mínimos detalhes. E quero agradecer também, meu amigo, por esta oportunidade, por sua família, sua mãe, né, a querida Daisy, né, sua irmã, pai, né, o irmão Robson. Que Deus continue abençoando ele,